Saudações, amigos de arrepiar. Eu sou o Natan e hoje nós teremos mais um relato de arrepiar. Trata-se da vida do Dr. Camilo Salgado, aquele médico que está enterrado desde a década de 30 no cemitério Santa Isabel e que é considerado uma alma milagreira. Muitas pessoas vão até o Santa Isabel para pedirem graças ao Dr. Camilo Salgado, normalmente ligadas à cura. Meus amigos, como vocês podem ver, nós estamos novamente dentro de um cenário virtual, assim como na semana passada nós introduzimos um cenário de uma chácara antiga que existiu ali no Almirante Barroso e em Belém do Pará. Hoje nós estamos com um cenário que na realidade era o prédio antigo da Santa Casa de Misericórdia. Essa foto, meus amigos, ela tem mais de 100 anos. Ela foi feita em 1900. Na descrição do vídeo, a gente põe as fontes de pesquisa, inclusive da pesquisa de onde nós colhemos esta imagem. E por que esta foto histórica da Santa Casa faz parte hoje, decora hoje o nosso cenário? Porque, meus amigos, o Dr. Camilo Salgado trabalhou na Santa Casa. E não só trabalhou, ele fez parte do Conselho Administrativo da Santa Casa de Misericórdia. Então, nós achamos que tinha tudo a ver a gente colocar essa imagem aqui de cenários. Antes da gente começar a falar do Dr. Camilo Salgado, a gente vai implementar uma ideia nova aqui, que é a leitura de comentários feitos na nossa página lá no Facebook. A gente separou aqui três comentários que nós achamos bastante interessantes e vamos ler esses comentários aqui antes de começarmos a falar do Dr. Camilo Salgado. Se vocês gostarem dessa ideia, a gente repete semana que vem. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram ou não da ideia. Os comentários que a gente vai ler hoje, eles foram feitos em uma postagem chamada A Assombração do Quilômetro 52, que nós fizemos essa semana na nossa página, e que fala de um taxista que passou ali pelo quilômetro 52 da BR-316 e deparou-se com uma assombração, fazendo ali sinal para que ele parasse o carro. Pois bem, eu vou ler aqui o primeiro comentário que a gente marcou, é da Neide. Ela escreveu o seguinte, meus amigos: eu moro em Conde, Barcarena. Conde é Vila do Conde, né? Uma noite eu vinha pela PA, que liga Vila dos Cabanos ao Trevo do Peteca, e ao passar no Trevo do Bombeiro, eu senti um peso no banco de trás do meu carro e duas vozes. Eu fiquei em choque, mas não olhei para trás. Continuei a dirigir e ao chegar no trevo que vai para o porto, aquele peso saiu e as vozes pararam. Nessa estrada já morreram mais de 10 pessoas de forma trágica, conclui a Neide lá no comentário, na postagem que nós fizemos, chamada A Assombração do Quilômetro 52. A Célia, ela fez também um comentário falando a respeito lá da aparição que sinalizou para o nosso amigo taxista. Ela escreveu assim: minha irmã falou que isso é verdade, que foi uma moça que morreu atropelada no dia do casamento dela. Olha que interessante esse comentário aqui da Célia. A gente não sabe se realmente foi isso que aconteceu, mas é muito interessante a informação que ela coloca aqui no comentário. O Marcos comentou que um senhor que mora numa fazenda disse para ele que essa mulher, ela aparece lá entre Areia Branca e Americano. A Americano a gente sabe onde é. Agora a Areia Branca deve ser uma localidade ali próxima. E segundo o que ele ouviu, ela aparece ali naquele trecho. E por último nós temos aqui o comentário da Roberta. Depois dela ler a mesma postagem a respeito da assombração do quilômetro 52, ela lembrou de uma outra história e escreveu o seguinte: há 10 anos, minha prima morreu atropelada na estrada de Barcarena. Ela estava grávida de 3 meses. E acredito que ela tenha querido dizer uma semana após a morte dela, o pai do bebê que ela esperava estava de bicicleta nessa mesma estrada
Em um certo momento, ele sentiu um peso na garupa e olhou para trás e se deparou com o espírito dela sentada de cabeça baixa, meus amigos. Aí ela continua, ela diz assim, complementando, que ele ficou arrepiado, mas continuou. Aí, quando chegou bem no lugar onde ela morreu, o espírito dela pulou da garupa e quando ele olhou para trás, ela estava parada e de cabeça baixa, bem no lugar onde tudo aconteceu. De arrepiar, essa história que a Roberta contou aí nos comentários, sem dúvida nenhuma, daria um relato aqui, uma postagem aqui muito interessante. Bem, meus amigos, estes foram os comentários que nós separamos para hoje. Se vocês gostaram da ideia, comentem aí, que semana que vem a gente separa outros comentários de outra postagem ou de outras postagens. E antes de falar do relato do dia, a gente lê aqui para vocês. Então vamos ao assunto do dia, que é a história do Dr. Camilo Salgado. Quem foi este homem, quem foi este médico ao qual são atribuídos tantos milagres? O Dr. Camilo Salgado é muito conhecido em Belém, em nosso estado de um modo geral. Quem foi este homem em vida? A gente conhece muito a história do Dr. Camilo Salgado pós-morte, né? Quando a gente escuta falar dos milagres, quando a gente se depara com aqueles santinhos, com orações que são dirigidas a ele em apelo, em socorro, pedindo ali pela cura de uma pessoa, de um ente querido. Mas, afinal de contas, como foi que ele viveu? Onde foi que ele nasceu? Meus amigos, nós fizemos uma pesquisa a respeito da vida do Dr. Camilo Salgado e a gente tem aí muitas informações interessantes para dividir com vocês. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar as nossas fontes de pesquisa, todos os lugares pelos quais nós passamos virtualmente, para que nós pudéssemos colher as informações apresentadas aqui. Pois bem, meus amigos, o Dr. Camilo Salgado nasceu no século XIX, em 1874. Eu encontrei também alguns trabalhos que diziam que ele nasceu em 1873. O fato é que ele era um paraense, né? Ele nasceu em Belém, no dia 22 de maio. Ele era filho de um professor bastante proeminente aqui em nossa cidade, o senhor Camilo Henriques Salgado, um homem que, dedicado ao ensino, ele foi para a França, se aperfeiçoou lá, voltou de lá ensinando pedagogia, ensinando história, trabalhou em diversos lugares aqui em nossa cidade. Um deles foi o antigo Liceu Paraense, hoje em dia conhecido como Colégio Paz de Carvalho. O nome da mãe do Dr. Camilo Salgado era Angélica Almeida Tanelas Salgado. O nome completo dele era o do pai, acrescido de Júnior. Era Camilo Henriques Salgado Júnior. Ele foi inicialmente educado pelo pai em casa mesmo, né? Era um professor bastante aplicado, ensinou o que podia para ele. Depois ele foi estudar no Colégio Paz de Carvalho também, à época Liceu Paraense. E quando ele finalizou os estudos lá, o Dr. Camilo Salgado entrou para a Faculdade de Medicina da Bahia. Então ele foi morar na Bahia, foi viver na Bahia, onde ele estudou durante um certo período. Alguns trabalhos dizem que foi 3, outros dizem que foi 4 anos. O fato é que depois ele mudou-se para o Rio de Janeiro e lá ele concluiu o curso de medicina dele. Isso aí já era final do século XIX, quando ele se formou em medicina. Ele passou um tempinho se aperfeiçoando na França, estudando lá com um médico bastante conhecido. Quando ele retornou da França, sua carreira decolou, meus amigos. Ele passou a trabalhar em importantes instituições ligadas à medicina em nosso estado. E não só isso, ele também fundou algumas das mais importantes instituições. Ele trabalhou na Santa Casa de Misericórdia, ele trabalhou no Hospital de Ordem Terceira, trabalhou também no Hospital da Beneficente Portuguesa, onde ele foi diretor e era um homem bastante querido ali pelos sócios, pelos fundadores da Beneficente Portuguesa. Ele foi um dos fundadores da Sociedade Médico-Cirúrgica do Estado do Pará,
e também foi um dos fundadores da Faculdade de Medicina do Estado do Pará. Nos dois órgãos ele atuou como presidente, sendo que em relação à Faculdade de Medicina do Estado do Pará, ele empenhou-se, enganjou-se em uma campanha buscando recursos para a compra de um palacete ali no Largo de Santa Luzia. Então, como ele tinha um prestígio muito grande na sociedade paraense, a imprensa, de modo geral, tinha um respeito, uma admiração muito grande por ele. Em poucos meses de campanha, ele conseguiu aí arrecadar os recursos suficientes e conseguiu comprar ali o palacete onde hoje é o Núcleo de Medicina Tropical e onde funcionou durante muitos anos a Faculdade de Medicina do Estado do Pará. Até então, meus amigos, antes da compra desse palacete, a faculdade funcionava de forma precária ali em algumas salas do Colégio Paz de Carvalho e no necrotério municipal que ficava no Ver Peso. Ele também foi vereador de nossa cidade, ele foi governador interino, era um homem que, como a gente falou, ele gozava de um prestígio muito grande, de uma simpatia muito grande da população e das pessoas de um modo geral, e não era à toa. As pessoas que o conheceram, os relatos que a gente conseguiu colher em relação ao Dr. Camilo Salgado, todos eles convergem para uma personalidade muito bondosa, um homem muito generoso, que não conseguia se aproximar de uma pessoa doente sem assisti-la, sem oferecer algum tipo de ajuda. Atendia as pessoas gratuitamente, operava as pessoas gratuitamente, aquelas pessoas que não podiam pagar. E além disso, ainda pedia em hospitais, que não eram hospitais públicos, leitos para que ele pudesse, depois de operar gratuitamente as pessoas mais pobres, mais necessitadas, ter aonde colocá-las para a sua fase de recuperação. Ele também teve uma farmácia, ele foi sócio de uma farmácia. E essa história é bem interessante porque durante o período em que ele era sócio da farmácia, além de ele atender gratuitamente os clientes, os pacientes, ele também fazia o aviamento gratuito para as pessoas. Ou seja, ele dava os remédios que deveriam ser vendidos na farmácia dele, ele dava para as pessoas sem cobrar nada. Então a farmácia dele começou a ter problemas financeiros, começou a falir, e por causa disso ele achou por bem desfazer-se desta sociedade. Bem, nós conseguimos colher, meus amigos, alguns relatos em relação ao Dr. Camilo Salgado. O primeiro que eu vou ler aqui nos foi passado pela senhora Antônia. Eu vou ler apenas o primeiro nome dela, conforme ela pediu, ela não quer que divulgue o nome inteiro dela. Ela me disse que há um tempo atrás o filho dela sofreu um acidente de carro, ficou em coma e, aconselhada por uma amiga, ela foi até o cemitério Santa Isabel e pediu ao Dr. Camilo Salgado que ele ajudasse a recuperar a saúde do seu filho. Segundo o que nos contou a dona Antônia, semanas depois o seu filho saiu do coma, recuperou-se e dali para frente passou a ter uma vida saudável. Ela atribui essa recuperação ao Dr. Camilo Salgado e por causa disso ela vai todas as segundas-feiras religiosamente já há alguns anos acender velas lá em sua sepultura, que fica ali no cemitério, na entrada do cemitério Santa Isabel, no lado esquerdo. Bem, meus amigos, o próximo relato a gente vai contar com esta bela imagem colhida da internet, atribuída ao senhor Alípio Bordalo, e que mostra aí o Dr. Camilo Salgado no centro da diretoria da Sociedade Médico-Cirúrgica do Estado do Pará. Pois bem, o relato fala de uma história bastante emocionante vivida pela senhora Nilda. Ela, alguns anos atrás, adquiriu meningite, ficou muito mal e passou a fazer orações diárias por sua cura ao Dr. Camilo Salgado, até que um dia ela sonhou com ele, meus amigos. No sonho, ele a recebia numa espécie de consultório, conversava com ela, ela narra que ele foi extremamente gentil, extremamente bondoso com ela, e depois que ela acordou com aquela sensação de que havia vivido aquilo realmente. Segundo a senhora Nilda, desde esse dia ela começou a recuperar-se de sua meningite, até que chegou o dia em que a saúde dela estava novamente restabelecida, e ela havia se tornado uma fiel devota
do Dr. Camilo Salgado. Meus amigos, antes de encerrar este vídeo, nós gostaríamos de deixar aqui o nosso protesto. No mês de outubro do ano passado, roubaram este busto de bronze lá da sepultura do Dr. Camilo Salgado e até agora ficou por isso mesmo. Até o próximo relato.